Olá, criançada, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem aí com vocês? Glórias a Deus. Hoje nós temos uma lição maravilhosa para nós aprendermos na palavra de Deus, que vai falar de um homem muito especial, muito importante, que foi Moisés. Então, antes da gente começar, vamos orar ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, que nós temos uma leitura para fazer lá no livro de Êxodo, no capítulo 2 e também no capítulo 3, onde fala sobre a vida de Moisés. Amém? Vamos orar agora. Querido Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Toma cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, criançada, quem é que sabe quantos anos Moisés viveu? Eu sei. E aí, vocês? Também sabem? Moisés viveu 120 anos. Muito tempo, não é mesmo? E o que será que no decorrer desses 120 anos fez Moisés? Moisés foi filho de Joquebede e Amrão, mas naquele tempo, assim que ele nasceu, ele tinha poucos meses, o faraó queria matar todas as crianças. O faraó era um homem muito mau e a sua mãe o colocou num cestinho e o colocou no rio, né? E com isso a filha do faraó o encontrou. Essa história você já conhece. Hoje nós vamos falar de uma outra etapa na vida deste grande homem de Deus. Nesse tempo que Moisés viveu, a vida dele vai ser dividida em 3 etapas. Na primeira etapa da vida dele, durante os primeiros 40 anos, ele morou lá no palácio, junto com o faraó, lá no Egito, né? Teve uma vida boa, cheia de regalias. E depois disso, conforme ele viveu lá, ele foi um grande guerreiro, ele foi o comandante do exército de Faraó e ele aprendeu muitas coisas. Mas depois disso, ele descobriu que ele era um hebreu e aí teve um momento em que ele foi defender um hebreu e acabou matando essa pessoa. Com isso, ele teve que fugir para que o faraó não mandasse matar ele. Quando ele fugiu, começa a segunda fase da sua história. Daí são mais 40 anos. Aonde será que Moisés viveu? Ele viveu Ele foi para Midian, saindo do Egito, ele foi para Midian e ele se tornou pastor de ovelhas. Com isso, ele aprendeu mais uma lição da vida, Deus ensinando a ele novas situações, porque Deus estava preparando ele para tirar o povo do Egito, porque foi Moisés que ouviu a voz de Deus, né, para poder salvar o povo que estava preso no Egito. Então ele teve essa nova fase fora do palácio, vivendo uma vida totalmente diferente. Ele conheceu uma moça chamada Zípora, né? E ele se casou com ela e formou até uma família. Que maravilhoso, não é? Logo depois, Moisés estava no monte, quando ele ouviu a voz de Deus. Olha que coisa! Deus já foi falar com Moisés. E ele o questionou, porque Moisés era o quê? Impaciente, não tinha obediência, mas Deus estava tratando ele, né? E ali Moisés teve uma experiência com Deus. Ele viu aquela sarça ardente, né? Uma árvore em chamas, e a voz de Deus falando com ele, dizendo que ele tinha uma missão. Então, depois desse encontro pessoal com Deus, Moisés resolveu obedecer a Deus, a sua vontade soberana, sem questionar. Ele ali passou a ser um homem muito diferente de quem ele era. Louvado seja Deus.
E assim Deus também quer que nós façamos, que sejamos obedientes. A partir daquele momento, Moisés retorna ao Egito e dali vai ser quando ele vai receber os 10 mandamentos, vai levar todos aqueles mandamentos para o povo de Deus, né? Mas antes disso tudo, ele vai recebendo as mensagens que Deus vem falando e ele vai levando até o faraó para que liberte o povo. E o faraó estava com o coração endurecido e aí aconteceram as pragas no Egito, onde muitas coisas ruins aconteceram, mas o povo de Deus ele foi protegido e nada de ruim aconteceu com o povo de Deus, até chegar o momento em que eles foram libertos e saíram do Egito e foram à terra prometida, foram caminhando, foram em direção à terra prometida, atravessaram o Mar Vermelho, né? E nesse período todo é a terceira fase da vida de Moisés, aonde se passaram mais 40 anos, né? Até que Moisés morreu ali no deserto antes do povo entrar na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida, mas ele viu a terra prometida e ele cumpriu aquilo que Deus havia lhe ordenado. Ele foi obediente, ele orava a Deus, ele falava com o Senhor. Ele era um homem de muita intimidade com Deus, porque através da obediência, de meditação na palavra de Deus, a gente se torna íntimo do Senhor Jesus, de Deus, da sua palavra. Louvado seja Deus. A tia vai colocar um vídeo animado para vocês. Espero que vocês gostem. Até a nossa próxima história. Tchau, tchau. É hora da história bíblica. O amigo líder. Moisés cresceu no Egito como um príncipe. Ele morava no palácio de Faraó. Lá ele aprendeu muitas coisas, tinha riquezas e nada lhe faltava. Mas nada disso o fez esquecer-se de Deus e nem do seu povo. Moisés percebeu que o seu povo estava sofrendo muito no Egito. Ele via todo o trabalho duro que o povo de Deus fazia. Ele ficou com muita raiva e fez uma coisa errada. Por causa disso, precisou fugir dali. Ele foi trabalhar como pastor de ovelhas num lugar bem longe. Lá, Moisés conheceu uma moça e se casou com ela. O pai dessa moça tinha muitas ovelhas e Moisés resolveu ajudá-lo a cuidar delas por muitos anos. Certo dia, Moisés estava cuidando das ovelhas bem próximo a um monte, quando viu algo estranho. Lá, no meio do campo, parecia um arbusto queimando. O mais interessante é que aquele arbusto, apesar do fogo, não se queimava, isto é, ele não se acabava. Ele chegou perto e então Moisés escutou uma voz que disse: Moisés, Moisés. Crianças, vocês sabem de quem era essa voz? Sim, era o Papai do Céu falando. Moisés tirou as sandálias dos pés porque estava pisando em uma terra muito especial. E Moisés respondeu: Eis-me aqui. O Senhor disse a Moisés que estava ouvindo o pedido de socorro de seu povo e que decidiu livrá-lo da escravidão e levá-lo para uma terra muito boa. O Papai do Céu queria que Moisés retornasse ao Egito. Moisés, ouvindo isso, ficou muito assustado e disse: Quem sou eu para isto? Vocês ficariam assustados também? O Papai do Céu disse a Moisés: Eu estarei com você a cada minuto. Será que Moisés obedeceria? Moisés disse: Eu não. Seu povo não acredita em mim. Eles vão querer saber o seu nome. E aí, o que eu vou dizer a eles? Então Deus disse: Pode me chamar de Eu Sou. Esse é o meu nome.
Será que Moisés obedeceria? Vamos ver. Moisés disse: Eu não. As pessoas vão dizer que eu nunca o vi. Depois o Senhor disse a Moisés que colocasse seu cajado no chão. Quando ele colocou, o cajado virou uma cobra e Moisés fugiu dela. Que medo, crianças! Mas então o Papai do Céu disse a Moisés que segurasse na cauda da cobra. Ele segurou e ela virou um cajado de novo. Que maravilha! Faça isso diante das pessoas, disse o Senhor. Aí elas saberão que você encontrou-se comigo. Moisés disse: Eu não falo muito bem. O Senhor disse que ele iria ajudar a Moisés a falar. Moisés não se sentia preparado para realizar esta missão tão importante. Deus mandou que Moisés falasse com Faraó e prometeu que estaria com Moisés. Esta era uma tarefa muito difícil para Moisés, e Deus disse que enviaria Arão, irmão de Moisés, para ajudá-lo. Nesse momento, Moisés tinha uma grande escolha a fazer. Ele ouviu Deus e então sabia o que o Papai do Céu queria que ele fizesse. Ele poderia voltar para o Egito, como o Papai do Céu pediu, ou ele poderia ficar discutindo com Deus e não fazer o que ele pediu. Mas ele obedeceu a tudo que o Senhor mandou. Assim como Moisés obedeceu a palavra de Deus, o Senhor quer que vocês estudem a Bíblia, orem e estejam sempre obedecendo aquilo que está escrito na sua palavra.